Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Bom, não é possível. Deixaram eu numa tarefa super difícil, né? Vamos falar a verdade, hein, Rogério? A última fala, depois do Paulo Buffon do Adriano Cruvinel. E pior é que eles reclamaram que já tinham falado tudo, hein? O que sobrou para mim? Hã? Não é fácil, não. É que eu vou apanhar aqui. Mas eu quero ter uma conversa com vocês. Por que você está aqui? Gostaria de ouvir de vocês, que alguém se habilitasse a dizer para mim. O que você está aqui no sentido amplo também? Alguém poderia me dizer? Boa tarde. Estou aqui para aprender. A gente já está num processo do ponto de vista das multinacionais e tudo mais, das garras dos químicos e financeiramente também. Então, fazer todo esse ciclo. A gente está aqui para compartilhar experiências, aprender, absorver, para ser cada vez mais independente desse sistema tradicional. Muito grato. Mais alguém gostaria de colaborar? Um segundo. Depois eu vou ter que correr, mas eu vou brincar. Olha, eu estou aqui para aprender com vocês aqui e com o que eu ouvi. Eu tenho que dizer, eu nunca assisti até hoje numa palestra tão interessante como agora, e principalmente não de ouvir só o quem sabe, mas quem faz. Então, realmente, eu acho que eu estou aqui no Championship de produtores regenerativos no Brasil. Eu nunca esperei isso. Vocês estão me dando o maior presente que vocês poderiam me dar, porque é simplesmente fantástico. E continuem assim e vocês vão ser os champions de Regenerative Tropical Agriculture, com certeza. Fantástico. Muito obrigado. Gratidão. Vocês estão fazendo melhor do que a seleção lá na Bolívia. Eu quero que vocês sejam os champions realmente da generativa, tá? Mais alguém? Um segundo. Eu estou aqui aproveitando que estamos na semana da comemoração da independência do Brasil, uma agricultura que liberta, uma agricultura que deixa o produtor mais independente e não deitado em berço esplêndido, mas cada vez mais gigante pela própria natureza. Então, a nossa natureza precisa ser estudada e desenvolvida para nós termos cada vez mais sistemas eficientes, produtivos e sustentáveis. É por isso que eu estou aqui. Gratidão. Mais alguém? Bom, eu sou intrusa, né? Não sou produtora, não sou fazendeira, sou médica, trabalho na beira do leito, mas senti o chamado para estar aqui hoje, para ver como é que vocês estão pensando na agricultura. Eu faço, né, pós-graduação em solos, nutrição de plantas na Exalc, sou de Limeira, lá da região, e eu tenho uma enorme curiosidade para saber como que são as dinâmicas da terra, das plantas, né? Já há algum tempo eu namoro com esse conceito da sintropia, da permacultura, e eu sempre tive muita curiosidade. Não esperava ver um evento tão grandioso assim, aliás, eu vim assim de coração aberto. Posso dizer até que foi um chamado que
me trouxe até aqui, que eu não consegui resistir, mas eu estou encantada com tudo que vocês estão pensando, com essa preocupação com o solo que nós vamos deixar para as futuras gerações. Isso é muito bonito e é muito importante. A gente sente à beira-leito que as pessoas estão mais doentes, que a gente precisa rever como nós estamos produzindo o alimento que nós estamos dando para a população. E eu acho que isso aqui é simplesmente fantástico. E que o que vocês estão fazendo hoje na terra, nas fazendas, no cultivo, seguramente vai refletir na saúde das pessoas que estão consumindo, vocês estão produzindo. Eu agradeço imensamente por todo mundo, por todos que falaram comigo aqui durante esses dias, e desejo que vocês sejam resilientes, que vocês tenham resiliência e a força realmente para desenvolver cada vez mais a agricultura regenerativa. Gratidão. Bom, eu fiz essa reflexão em 98, quando eu estava na faculdade. Eu falei, veneno eu não vou vender. E aí trabalhei com agroecologia até os meus 40 anos. E depois assumi uma missão comercial numa empresa, e era aquele assunto muito comercial. E hoje eu vim para cá para encontrar pessoas que estão nessa linha, e estou muito grato de encontrar tudo isso e receber todo esse conhecimento gratuito, praticamente. Né? Gratidão a todos aí que têm traçado essa trajetória. Gratidão. Eduardo, por que você está aqui, meu amigo? Bom, eu estou aqui para ouvir esses relatos, né? Esses propósitos, e contribuir na minha possibilidade para construir. Gratidão, Eduardo. Rapidamente, Rogério, com 2 palavras, por que você está aqui? 2 só? Já falou, já acabou. Eu vim aqui realmente para ver o Mato Grosso, né? Porque era um sonho nosso, né? Trazer o evento para o Mato Grosso. Realmente está sendo realizar um sonho, trazer o evento para o Mato Grosso, que é o maior produtor do país. Então, se a gente não regenerar a partir do Mato Grosso, a gente vai regenerar o país. Muito obrigado, gente. Gratidão, gratidão, Rogério. Eu quero aqui deixar aqui minha gratidão pessoal para o Rogério, porque através da atitude dele, eu mudei minha vida profissional. O Rogério sabe disso. Né? Então, hoje, depois de 20 e tantos anos falando em idas e idas e idas, e achava que aquilo era sagrado para o resto da minha vida, eu conheci o Rogério. Conheci na Mineiros, conheci o gás, conheci toda essa história. Então, eu tenho uma gratidão imensa, nunca vai acabar. Isso é maravilhoso para a vida da gente, a gente saber que aconteceu isso, né? Muito bom, obrigado. E o que vocês aprenderam até aqui? O que vocês aprenderam até aqui? Agora é com vocês. E eu quero ouvir um produtor. O que você aprendeu até aqui? O sistema de agricultura regenerativa, ele é complexo, né? Não é você usar uma medida só em separado. É um conjunto de fatores e de ações que vai trazer esse ambiente regenerativo e resiliente e essa busca de conhecimentos, né? Não é ficar isolado achando que vai conseguir fazer sozinho. Tem que estar junto com quem está fazendo. Muito obrigado, gratidão. Alguém mais? Produtor? Xará, o que você aprendeu até aqui? Basicamente, que é uma construção. Não é nada isolado, não vai ser do primeiro momento que tu começar a aplicar. Eu vejo pela transição que eu estou fazendo lá na propriedade, por mais que a gente faça tudo que a gente aprende com o pessoal, que já está mais tempo, mais evoluído nessa questão, acaba patinando porque é uma transição gradual.
Eu vejo como uma construção de todas as formas, todas as ferramentas e principalmente a gente se unir para poder entregar para a propriedade uma lavoura mais resiliente, mais produtiva. Não vai ser sozinho, que nem o Cruvel falou, vou seguir sozinho, vou ganhar todo mundo. Não, todo mundo se ajudando, a gente vai chegar num lugar com mais resiliência e, como dá para ver, não é um negócio fácil, é um negócio técnico que precisa de agronomia, precisa de biologia, precisa de conhecimento para poder aplicar. Então eu vejo mais ou menos dessa forma e foi o que o evento me mostrou. Gratidão. Espero poder ter contribuído. Algum produtor gostaria de falar? O que Ludo, aprendeu? nós estamos no meio aqui, Ludo, ou não? É claro, é um prazer. Então vamos dar mais um pitaco, né? O que eu vim fazer aqui, o que eu aprendi é que tudo que a gente viu nesses 2 dias não é encontrado em nenhum chat GPT. Não existe internet de profundidade, senão nem pega. Nem pega. Então é aqui que a gente sente a realidade e o aconchego para suas dúvidas. E outra, né, a gente pretende sair daqui com muito mais dúvidas, né? Porque se eu tivesse resposta para tudo... Sim, com certeza. É o que move o mundo, né? Os questionamentos. Mais alguém? Produtor? Não é produtor? Consultor? Esse é o que eu quero ouvir. O que você aprendeu até agora? Eu aprendi que eu estou no caminho certo. E eu vou dividir com vocês uma história que me marcou bastante. Eu trabalho com agricultura de precisão há 25 anos e manejo de solo. E nos meses de junho, julho, agosto é muita atividade, uma área muito grande. E o ano passado eu decidi ter um estagiário. Abri lá para selecionar o pessoal, apareceu um rapaz lá, gostei dele, falei, é você mesmo. E nós passamos 60, 70 dias juntos. E no finalzinho do tempo de estágio dele, ele me chamou, André, vem cá, preciso conversar com você um negócio. Eu falei, tá, tudo bem. Aconteceu alguma coisa, né? O que nós temos que resolver? Eu falei, André, 60 dias escutando você falar a mesma coisa de agricultura regenerativa e conversando com um e com o outro, e eu enxerguei que meu pai precisa, que a fazenda está indo para o caminho errado. E eu confesso a você que quando eu cheguei para fazer o estágio, eu queria 100 e poucas horas, nada mais. O meu negócio era fechar a obrigação da carga horária, pegar a tua assinatura e ir para o mundo. Ia fazer um currículo, ia distribuir, ia vender alguma coisa. E eu tomei outra decisão na minha vida. Não vou mais arrumar emprego, vou ficar com meu pai e vou fazer a transformação da fazenda junto. Você me ajuda? Eu lhe ajudo. Então hoje é uma fazenda que já está num caminho bem acertado, com uso de isolados, comunidades, plantas de cobertura. Virei amigo do pai dele, do avô dele. Então, assim, muitas vezes a gente não sabe, não percebe o que está acontecendo ao nosso redor, com as nossas atitudes. Né? A gente não tem ideia de que quando a gente está fazendo uma coisa que acredita, gosta, ama, isso vai refletindo ao entorno. E essa parceria, ela acontecia dentro de uma outra consultoria. É um pessoal que já atua lá em Mutum há 18, 20 anos, no químico. Né? São 2 consultores muito conceituados, eu tenho uma relação com eles há 18 anos. E os 2 começaram a me ver, andando no corredor, para lá e para cá, e viajando, e lá no Cruvinel, eu chegava e contava tudo que eu tinha visto. E os 2 estavam plantando, e como qualquer produtor, né, uma hora eles como consultores e nesse momento como produtores, do outro lado da mesa, é quem põe a mão no bolso. Chegou um momento, ano passado, André, a gente não consegue mais
vai ser o consultor nosso. Então, hoje já são mais 2.500 hectares 100% biológico. Eles não compraram fungicida, não compraram inseticida, né? Já começamos um trabalho o ano passado e assim, a gente fica contente porque a gente está fazendo uma ação, né? E isso vai refletindo em tudo que está ao nosso entorno, né? E está sendo muito bacana o trabalho, muito bacana o feedback dos acontecimentos, né? Então, eu dividi um pouco dessa história ligada, né, a todo esse movimento aqui. Tem a participação de várias pessoas que me ajudaram a formar aquilo que eu enxergo, e a gente vai vendo que isso vai pipocando em todo lugar, né? Gratidão, muito obrigado. Pessoal, vocês viram que pessoas vêm de todo canto do Rio Grande do Sul, de todo canto do Brasil, em busca de informação, em busca de mudanças, em busca de troca de conhecimentos. A gente sabe que existe muitas pessoas hoje que realmente não suportam mais o sistema, não conseguem mais conviver com o que eles fazem. E posso dizer para vocês que eu, durante toda a minha trajetória, não está funcionando, parece? Eu fiquei muitos anos na agricultura convencional, mas eu tinha vergonha de verdade quando chegava que eu tinha que prestar conta. Porque você prestar conta, e para quem você está prestando conta, mostrar para você, ao vivo e a cores, que você fechou no vermelho, é muito ruim. Ou pior, o seu projeto para o próximo ano agrícola ser reprovado, ter cortes. Então eu passei por esses momentos, acredito que muitos colegas passam, e a gente não vê perspectivas da academia mudar essa história. Então, eu conheci o gás meio que pela dor em 2017, e em 2020 já houve uma transição. Em 2021 o negócio acelerou mais, e eu comecei a entender este processo de uma forma um pouco diferente. Então eu me perguntei, eu estou sustentável ou eu tenho que regenerar? Ou quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Ou quem nasceu primeiro, sustentável ou regenerável? Porque se eu pegar a palavra regenerar, eu preciso de reformar. Eu preciso de reconstruir. Na medicina piorou mais ainda, né? O caboclo que tem que regenerar na medicina está dentro d'água. Então, e eu preciso ser sustentável? Então eu não posso gastar, eu tenho que trabalhar com outras ferramentas e tenho que reconstruir todo o processo. Então, por isso que o tema desse ano, do evento, do fórum, é regenerativo como caminho e sustentável como destino. Porque de nada adianta a gente trazer outra proposta para vocês que não seja ser sustentável. Porque no final das contas, pode ser lindo demais tudo isso que nós estamos falando. E é lindo. Mas se não sobrar dinheiro no bolso, não tem graça nenhuma. É top demais comer um alimento mais saudável. Mas o agricultor, e eu me coloco na posição como consultor, porque eu tenho que viver de resultado. Se eu não tiver resultado, eu estou fora do jogo. Né? Então, a gente viu
que a gente andou numa mesma direção o tempo todo. Andamos numa mesma direção. A gente sabe que a gente tem um país pujante na agricultura. Nós alimentamos, os números todo mundo sabe, hoje a internet está fácil, né? Alimentamos 1/3 da população mundial. A gente fornece alimento para o mundo. A gente é olhado pelo mundo, a gente é criticado pelo mundo porque eles têm medo da gente, né? E nós temos conhecimento de várias tecnologias, de plantas de serviço, ou plantas amigas como queiram, plantas de cobertura, plantio direto desde 1972, pó de rocha, compostagem, tudo isso estava ao nosso acesso. Pesquisas de micro-organismo, usos de micro-organismo, uma vida toda. Mas, mesmo assim, durante todo esse tempo, a gente andou no caminho, olha só, de ter que regenerar. Nós buscamos o caminho de ter que regenerar. Eu vou mostrar um outro lado para vocês da conversa. Porque, olhem só, esse modelo tradicional, que é praticado por 80 milhões de hectares no Brasil, ou seja, a maioria da área agricultável, ele não pode ser criticado de qualquer jeito. A gente não pode criticar ele de qualquer jeito. A gente não pode falar que isso não funciona. Só que o boleto da natureza foi chegando devagarinho para a gente pagar a conta. Quem tem maior recurso financeiro suporta mais. Mais ou menos assim. Quem não tem recurso vai no SUS. E quem tem recurso vai lá no Hospital de São Paulo. Mas todo mundo tem que pagar a conta. Não tem como não pagar a conta. E isso foi chegando devagar. E a gente viu que cada dia mais a gente tinha que usar mais e mais e mais. A gente tinha cada dia mais problemas com plantas resistentes e temos hoje talvez a maior consequência com plantas invasoras, com resistência. Professores renomados de plantas de daninha estão ficando famosos e ganhando dinheiro para falar para a gente como é que a gente resolve isso. O pessoal está aproveitando a oportunidade para nos dar um caminho, mas esse caminho, ele é um caminho sem volta. Esse caminho é sem volta. Você entrou nele, pode estar a receita que for, amanhã você vai ter outra planta com resistência. Então, veja só, amanhã você vai ter outra praga, amanhã você vai ter outra doença. E essa foto, o Eduardo conhece, o Rogério talvez, é a primeira foto da minha primeira apresentação no GAS, há 8 anos atrás. Se a gente tem tudo aquilo, tem toda aquela agricultura que a gente sabe que tem, e usa todos os recursos, e é pujante, e produzimos para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, por que a gente ainda tem esses problemas? Então, a gente tem um processo, né? E deve ser aplicado para o produtor que entendeu que existe esse desequilíbrio. A gente pratica uma agricultura linda, mas porém nem todos estão prontos para evoluir para essa prática. E isso começou a fazer eu pensar mais, estudar mais, buscar mais conhecimento. E uma das coisas que eu notei, que estava dificultando tudo, nós temos uma cultura, e nós temos plantio direto, estima-se em 35 milhões de hectares, mas vocês viram o Zercão dizendo ontem, 5 milhões só praticamente pratica o plantio direto de verdade. Se nós não temos o plantio direto de verdade, é porque nós temos uma condição
que vai deixar a minha estrutura física do solo totalmente... E todo mundo pensa assim, eu tenho compactação de solo. Eu não tenho compactação de solo. Eu tenho adensamento de solo, que é muito pior do que compactação de solo. Porque eu fui acabando com as minhas estruturas físicas do meu solo. Porque eu não fiz plantio direto. Por que eu não fiz plantio direto? Porque eu não pratiquei rotação de cultura. Lá na Federação de Plantio Direto, todo mundo sabe que não tem plantio direto, porque não tem rotação de cultura. Nós temos monocultura, nós temos sucessão de cultura. E aí, veja só. Todo mundo aqui viu a palestra do Zecão ontem, né? Se fizer 70%, 80% do que o Zecão faz, nós precisamos regenerar? Mas nós não precisamos também de abandonar as práticas que nós estamos falando. Eu não estou aqui desincentivando o que eu pratico. Eu estou dizendo que pode ter caminhos melhores. É que nós estamos procurando o caminho numa situação desconfortável, onde a gente tem estrutura do solo totalmente deformada, índice de matéria orgânica muito abaixo do desejado. O Ivo fala todo instante nos grupos que eu vejo que para a gente aumentar 0,5% de matéria orgânica, nós precisamos de quanto, Ivo? Quantos anos? 5 anos. Nós precisamos de 5 anos. E o pessoal confunde cobertura de solo com matéria orgânica. Então, a gente tem alternativas que melhoram, que nos dão subsídio para a gente conviver com um negócio que está errado. Mas não é a receita certa. São alternativas. E a gente vai continuar tendo que conviver se a gente não mudar o que a gente faz. Podem ter certeza disso. Às vezes eu vou chover no molhado aqui, porque todas as outras pessoas, colegas, já falaram isso. Mas eu vim aqui para falar isso para vocês também. A gente está olhando os índices nutricionais nas camadas abaixo de 20. Se a gente faz um plantio direto que não é plantio direto, nós estamos jogando o nosso adubo aonde? Nós estamos fazendo a nossa correção de solo aonde? Ou nós estamos preparando o solo todo ano? Ou nós estamos tampando o solo com a peneira, que é tipo que eu escuto toda hora aí. A cada 2, 3 anos eu passo o escarificador. Isso resolve? Então, tomar muito cuidado com o começo. E eu te digo que isso aí vale muito. Às vezes o pessoal está achando aqui que eu estou falando de soja. E estou. Mas estou falando de todas as outras culturas. Quando você pega a cultura da cana-de-açúcar, por exemplo, a imagem que a gente deveria ter e tem é que é uma cultura que não faz mais queimada, que deixa lá de 12 a 15 toneladas de palha por hectare ano, que não revolve o solo, mas é uma cultura que tem compactação, que tem baixa matéria orgânica, que tem monocultura, e quando vai reformar o canavial, isso acontece de forma imediata. Vai lá, arado de aiveca, N operações, planta um amendoim e diz que está fazendo rotação de cultura. E dizem que planta soja e diz que está fazendo rotação de cultura. Isso não é verdade, gente. Isso não é verdade. Então, esse é um alerta. E eu fiquei pensando que nós temos que regenerar, sim, mas está sendo uma obrigatoriedade. Está sendo uma obrigatoriedade. A falta de planejamento para a atividade agrícola
para a gente chegar nessa situação desagradável, talvez seja o maior problema enfrentado. Voltando no exemplo da usina, a usina é planejada de acordo com o que a indústria moe, não é de acordo com o que eu posso produzir. E sendo assim, eu fico obrigado a produzir. A que custo eu não sei, a que problema que eu estou causando no ambiente eu não sei, mas eu tenho uma situação que eu vejo como quase que irreversível, com algumas poucas exceções. Tá? O pessoal já está me apertando com o horário ali, mas assim, ó, estrategicamente, a gente tem que ter estratégia para fazer agricultura regenerativa. E eu, estrategicamente, fiquei para a última palestra. E o Maurício vai brigar comigo hoje de novo, mas eu não vou obedecer, não vai ter jeito não, né, Eduardo? Vamos lá. Então, eu entendi que a gente tem alguns desafios para regenerar, né? E a gente pensa no solo, e todos os colegas falam em solo, mas a gente tem que regenerar o solo, o meio ambiente, os produtores e as finanças dos produtores. E a maioria dos produtores que me contratam, eles querem falar primeiro das finanças. E sabe qual que é a primeira pergunta que me fazem? Quanto que eu vou ter de economia com esse processo? Caramba, você está ruim, você está fazendo tudo de errado. Você quer me perguntar de economia? Eu vou pegar um barco andando, um negócio que já está todo complicado, que eu acabei de falar para vocês, e eu tenho que te prometer que eu ainda vou te dar 30%, 40% de economia? Quase impossível, né, gente? Então, a gente tem que regenerar todo o processo. Isso eu falo para vocês porque eu trabalho na linha final do processo. Eu trabalho lá no campo com o produtor querendo resultado. Então, eu sinto na pele essa dificuldade do regenerativo. Então, eu fiz alguns ajustes. Eu resolvi na minha trajetória que eu não podia criar muita dificuldade. 80%, 90% dos agricultores que me contratam estão em dificuldades financeiras. Eu tinha que me adaptar à realidade de cada propriedade. Levar o conhecimento de forma simples. Lá há 10 anos atrás, quem aqui nessa sala falava em agricultura regenerativa ou sabia falar de micro-organismo ou de pó de rocha? Pouquíssimas pessoas. E quando a gente chegava lá, tinha todas essas dificuldades e era um arsenal de guerra em cima da cabeça da gente, de pergunta. Que dose que é isso? Esse micro-organismo funciona para quê? Esse aqui para quê? O que eu faço? O que eu uso? Quanto que eu uso? Como é que eu uso? Qual que é a dose de pó de rocha? Que planta de cobertura que eu uso? Eu lembro que o Zecão vinha fazer palestra, o agricultor queria sair daqui com a receita no bolso, que planta de cobertura que ele ia usar. Quantos quilos que ele ia usar daquela planta de cobertura por hectare, na mistura? Como se isso fosse resolver. Se o Zecão colocasse a receita no bolso dele, ele ia embora feliz. Ia dar tudo errado. E o Zecão educadamente saía pela tangente. Eu vi ele saindo pela tangente várias vezes. Então, gente, não procurem respostas isoladas no processo. Não procurem respostas isoladas. Existe uma mudança na logística operacional muito grande dentro da fazenda. Não pensem vocês que mudar é fácil. Não crie essa ideia de sustentabilidade, que isso é legal, que é facinho. Não, vocês estão mudando. Vocês fizeram agricultura convencional durante décadas. E vocês querem mudar amanhã com facilidade?
Pergunta para o Adriano Curvinel quanto que foi. O Adriano Curvinel não sabe, mas eu fui na fazenda dele, atrás de informação, ele nem pôde nos atender, porque ele estava correndo atrás de uns tanques de calda bordaleza, derramando tudo lá, uma bagunça danada. Ele estava o quê? Se adaptando. Ele estava ralando. O consultor Marconi falou assim, não, você não vai dar conta de falar com o Adriano, não. O Adriano tá que nem louco. Daqui a pouco o Adriano passou numa moto ali, sumiu. Ele estava buscando um caminho. Quem está buscando o caminho, não é fácil não, gente. Não tem receitinha não para esse processo. E tem que ter mudança de comportamento dentro da sua equipe inteira. Escassez, ó, não estou falando de hoje, hein, tá? Estou falando da minha trajetória. Vejam bem, para ficar bem claro. Escassez de informações técnicas. Isso ligava para Eduardo Martins todo dia, para Éder, para Rogério, para Deus e todo mundo. Todo mundo ligava para todo mundo. Era difícil. Longas distâncias a serem percorridas. Por quê? Não é para quem eu quero, é para quem quer. Aí liga o cara lá da Bahia, liga o cara lá do Paraná. Eu tenho que andar 800 quilômetros, 1000 quilômetros então. E o agricultor, talvez, quando eu falo de distância, ele tinha que buscar um pó de rocha lá 1000 quilômetros, 500, 600, porque na região dele não tinha. Então, as oportunidades para tudo eram de difícil acesso. A quebra de paradigma, então, aí o preparo psicológico tinha que estar muito bom. Porque o próprio agricultor, na boa intenção de se ajudar, ele fazia cada pergunta que te deixava desmontado. Porque, tipo assim, eu estou falando um negócio, eu sou louco? Eu estou falando um negócio que não existe, que não funciona? E o agricultor estava errado? Não estava errado. O agricultor estava ouvindo o Lodo, ouvindo o Adriano, o Paulo, todo mundo, mas ele, peraí, vou dar uma ligadinha para aquele colega meu da revenda lá, da cooperativa. Aí o cara da cooperativa jogava, popularmente, desculpa a palavra, jogava merda no ventilador. Então, você ficava debilitado psicologicamente. Tinha dia que eu voltava para casa, o cara falava, cara, não vai dar. Como assim? Como é que eu vou provar isso aqui tudo? Não tem como, o negócio é feio. E eu preciso de resultado. E tinha que, de novo, repetindo, ser sustentável financeiramente. Bom, eu analisei todas essas ferramentas que se falava na época e fala até hoje, e as coisas foram mudando, e que vocês já sabem, pó de rocha, biológicos e tudo mais. E vi que toda a cultura podia ser adaptada para esse processo. Elas tinham especificidades, mas tinha demanda, porque aquilo que eu falei agora mesmo, todo mundo tinha que regenerar. Todo mundo já estava sentindo na pele que existia um problema. E eu concluí rapidamente que isso não ia funcionar de forma isolada. Não precisava aplicar tudo em todos. E nem todos poderiam fazer da mesma forma. E nem toda propriedade é do mesmo jeito. Nem todo agricultor tem o mesmo acesso. Mas que eu poderia usar sim essas ferramentas, um conjunto de ferramentas, para favorecer aquele sistema, para que houvesse uma mudança de comportamento naquele sistema. E como a gente
falava, a palavra da vez não era regenerar, era sustentabilidade. Eu gostei muito do 0800. Eu criei isso para mim. Então, eu resolvi incentivar os agricultores nas práticas e ele se adaptasse mais, porque ele enxergasse que aquilo era muito acessível para ele. E foi um negócio que evoluiu muito. Eu investi muito nas comunidades de micro-organismos 0800, que é M da mata, micro-organismos do rumen do boi, da urina, do cocô da vaca, do cavalo, do suíno. Tudo tem comunidade. Nós temos uma comunidade enorme aqui dentro da nossa barriguinha. Então eu acreditei que essas comunidades poderiam ser usadas em nosso favor, na esperança de estar restabelecendo esse sistema. Eu usei também comunidades comerciais, o pessoal estava lá, na época, oferecendo Fertibocache, Baxol, tudo dá certo. Mas eu precisava de fazer isso de uma forma barata. Eu incentivei o produtor a produzir mix de plantas alternativas. O que é plantas alternativas? Babosa, citronela, nim. E a gente produzia esses extratos e esses óleos dentro da própria fazenda. E a gente começou a evoluir. Eu bati e bato a vida inteira que o outro 0800 que eu podia fazer era rotação de cultura. Eu sei das dificuldades de cada agricultor. Não precisam me dizer. Eu sei das dificuldades de cada agricultor. Mas a minha função é dizer, olha, falta um pedaço aqui para vocês fazerem. Falta um pedaço. Sem isso aqui, a gente pode produzir o que for, mas a gente não vai andar. Eu incentivei o produtor a produzir comunidades de plantas amigas na propriedade. Veja bem, um dos maiores erros que o agricultor comete em plantas de cobertura é na dose, porque custa caro. Quando eu tenho dentro da propriedade, e nada contra ninguém que vende, mas é a minha função de consultor. Quando eu tenho dentro da propriedade, eu posso usar doses maiores. Eu posso incentivar a usar mais, usar diversas vezes. A gente criou biofábricas simples de isolados, muito aquém das biofábricas do Adriano. E não é que não funciona. É igual o Paulo falou, cada um caçou um caminho. Cada um procurou um caminho. Eu criei um biofertilizante que chama InovaSolo. E não é para vender produto. Foi para ensinar o produtor a fazer isso na propriedade. A 5 centavos o litro, esse biofertilizante à base de vários estercos, turfa, munha de carvão, e ele virou a minha cauda de aplicação. Coubesse no meu bolso, coubesse no bolso do agricultor. Isso tinha que caber no bolso do agricultor. Isso tinha que fechar conta para ir para o plantio. Tinha que fechar conta. Cada solo, tem solo que tem 80 ppm de fósforo, né? 100. E tem fósforo que tem 8, tem 7. Eu vou viver de Papai Noel nesse solo que tem 8? Eu vou acreditar em Papai Noel? Não. Então você tem que tomar as decisões adequadas e por isso eu não joguei nada fora da minha vida agronômica dos meus 25 anos de agronomia, porque eu precisava dessa experiência para ir para o campo. Eu uni isso tudo, como eu tenho certeza que o Ivo também uniu. E eu ganhei um presente, que foram as comunidades de macro-organismos 0800. E como o Adriano bem mostrou, você tem biofábrica lá de macro-organismos, Adriano? Você tem, Paulo? Quem tem uma biofábrica de crisopídeo aqui? De joaninha? Ninguém tem. Mas tem muita gente que fica atrás de querer montar uma biofábrica disso.
Isso aí é criar dificuldade para vender facilidade, gente. Esses macro-organismos, Crisopídeo, Joaninha, Tesourinha, Redovídeo, vem de graça para vocês. É só diminuir o uso de pesticida. É só diminuir o uso de pesticida. E para exemplificar para vocês o quão rico é a nossa natureza, dê uma olhada na quantidade de micro-organismos que a gente pode estar com os nossos 0800, recolocando de forma abundante dentro do nosso ambiente de produção. E isso tudo é unido a alternativas que o agricultor tem dentro da sua propriedade. Compostagem. Quanto produtor de café esparramava palha de café debaixo da saia do café, sem enriquecer essa palha, sem compostar, sem utilizar o adubo. O produtor de cana cometeu uma atrocidade com torta de filtro durante décadas. Ele jogava num pátio de lixo. Era uma área de extermínio que eles falavam. Ali eles jogavam lá e esparramando com máquina de cera. Hoje eles não te dão nem 1 quilo mais. Mas demorou para cair a ficha. Então, isso tudo a gente trouxe para o agricultor. Olha para dentro da sua propriedade. Olha para dentro do seu negócio. O que você pode fazer dentro do seu negócio? Ao invés de você... Muito agricultor, por pressão, está sofrendo pressão. Não estou culpando ninguém não, mas está sofrendo pressão. E quando você sofre pressão, quando você fica acuado, você não vê o caminho para seguir. Então, você tem alternativas dentro da propriedade. E são muitas. E quando a gente utiliza... eu estou sem o... Mas quando eu vou... Olha ali aquela raiz daquela crotalária. Olha quanta crotalária tem no meio desse milho. Vocês sabem quantos quilos de nitrogênio essa raiz de crotalária está deixando para vocês por hectare a cada 6 meses? Na forma orgânica, na forma que a planta vai absorver o dia que ela precisar. Não é quando você quer. Quando você joga lá 400, 500 quilos de ureia, você está obrigando essa planta a engolir aquilo goela abaixo, a se desequilibrar totalmente. E quando você tem uma crotalária no seu sistema, eu não tenho tempo para ficar entrando em atributos, mas assim, vocês sabem dos benefícios, nematóide, lá vai. Mas gente, se você ganha 80 quilos, 90 quilos, 100 quilos de N, se você ganha 200 quilos de potássio com milheto, e aí vai, com trigo mourisco, com nabo, vocês viram os números do Zecão ontem? Por que a gente não pode usar essas ferramentas? Nós estamos correndo atrás do quê? Me contem, atrás do que nós estamos correndo? Atrás do rabo. Perfeitamente. Eu não queria falar, obrigado que você falou. Eu não queria falar. Nós estamos correndo atrás do rabo, cara. Por que isso? O que está faltando? O que está faltando, gente? O que está faltando a gente ver? Não vem com esse negócio assim, não. Eu não vou acabar, não. E essas comunidades a gente começou a ver isso ser aplicado em abundância, num cafeicultor que mantinha aquela linha de café como se fosse isso aqui, ó. Limpinho. E ele começou a colher frutos disso tudo.
E junto vem os macro-organismos em abundância que a gente não... As plantas alternativas, eu não vou me atentar muito, mas olha aí, óleo de nim, plantações de nim em plantações de café, plantações de nim, de árvore nim, plantações de café, citronela, babosa, extrato pirolenhoso, óleo de nim. Vão vendo quanta ferramenta a gente tem para a gente ocupar o espaço do químico. Quanta ferramenta a gente tem para ocupar o espaço do químico? São muitas ferramentas. Infelizmente não está colaborando. Comunidades de remineralizadores, já comentei. A gente usou demais, a gente usou muito essa técnica e usa até hoje. E, inclusive, vocês têm que considerar que fosfatos naturais são remineralizadores, são alternativas. Óxido de magnésio, serpentinito, dunito. E aí vai, gente. Nós temos o lexita, é um pó de rocha. É um pó de rocha. Você pode usar muitas coisas. E nessa vida, a gente tem que ter parceiros. E todo mundo tem que ter oportunidade. Eu tive a oportunidade quando essas pessoas me deram a oportunidade. Essas pessoas me deram a oportunidade. O já falecido Joaquim, aqui do lado direito de vocês, o irmão dele, o Juscelino, está aqui, lá da CRP Agropecuária. Ele era um ilusionário, ele era um louco por agricultura sustentável. E ele, olha só, esse produtor tem nas serras deles minas de ardósia. Mas não usavam. Não usavam por quê? Porque quando pedia informação, você é louco? Você vai acabar com a sua terra? Isso aí não vai funcionar. Mas eles me descobriram e eu sabia zero disso aí. Garanto para vocês que eu sabia zero. Sabe o que é saber zero? Eu sabia zero. Mas eu não rejeitei a batalha, não. Eu fui lá, Joaquim, Fidel, Juscelino, vamos trabalhar. Olivier, uma pena não poder estar aqui. Rogério Vian, Dr. Éder, sempre junto. E olha só aquela foto ali embaixo. O Juscelino falou um dado lá no minicurso que durante os primeiros 6 meses de começo de trabalho na CRP Agropecuária em Pompéu, o Joaquim e eles, a família, levaram 680 produtores para visitar, o que não era nada. O que não era nada. Era o início de trabalho, de erros e acertos. E lá em Pompéu, tem dezenas de minas de ardósia e milhões de toneladas de pó de ardósia. E aí, de novo, vem o questionamento. Desses 680 agricultores, no máximo 15 agricultores, depois de 2 anos, fazem isso. Utilizam essas técnicas, utilizam pó de ardósia. E eu sou um agrônomo promissor lá. Por que eu estou falando isso para vocês? Olha o tamanho da resistência. Olha o tamanho da encrenca que esse gás tem que enfrentar. Se nós somos promissores, se o agricultor me paga por resultado, a maior prova
que deu certo é que eu não fui embora no primeiro ano. Estou lá até hoje. Todas as fazendas dão resultado, vocês vão ver para frente aí. Cara, por que eles não adotaram? Porque tem uma resistência, tem um aparato por trás disso tudo, dizendo, não, tá errado. Esse cara é maluco, esse povo aí do gás é maluco, isso não vai dar certo. Porque era muito fácil. Se isso aqui fosse tão fácil assim, você quer ver a outra prova? Eu ia trabalhar e voltava para casa todo dia. 100 quilômetros de casa, tem mais de 2.000 agricultores. Eu só tenho 2 clientes, um agora. Numa região, no estado de São Paulo, onde eu tenho Guaíra com 350 pivô central, mortos. Com mais de 50 anos de monocultura. Totalmente dominados por mais de 40 revendas e cooperativas dizendo não para esses agricultores. Então, mas apareceu esse pessoal e olha só o que aconteceu. Quando a coisa tem que dar certo, dos 22 pivôs central que eles têm lá, eles deixaram 3 pivôs central comigo. Uma área aproximada aí de 200 e poucos hectares. No primeiro ano, como era desafio, o Fidel falou para mim assim, é para fazer o que for preciso. O que você achar que é melhor. Como eu não tinha a informação, 5 toneladas de pó de ardósia, fizemos os biológicos na propriedade, do jeito mais simples possível. Tirei o TS, assombrou meio mundo, colocamos só biológico no suco de plantio, 5 toneladas de pó de ardósia, 100 kg de super simples, olhei a fertilidade do solo, é claro, olhei tudo que tinha me oferecendo. Uma aplicação de fungicida no coeficiente de cagaço e 0 de inseticida. E quando colhemos, próximo de 90 sacas por hectare no sustentável e um pouco mais de 80 sacas por hectare no restante das áreas deles, que também não foi ruim, estou falando de áreas irrigadas, num sistema que custou muito mais. E aí a gente olhou para um primeiro detalhe. Olha aqui embaixo. Eu preciso de produzir muito mais sacas de soja para eu pagar a conta no sustentável. Então aquilo me diz assim, eu tenho uma linha de nível crítico econômico muito mais perigosa. Que o Adriano falou, o Paulo falou também. Então aquilo ali, como diz, para quem não tinha nada, foi a sorte. Imaginem só se eu tivesse colhido 60, 70 sacas de soja ali por hectare. Então veja bem, a gente tem que ter parcerias, tem que ter quem quer e, claro, tem que trabalhar. Olhando da porteira para dentro, eu entendi que cada agricultor tem a sua necessidade, né? E eu precisava de adaptar, criar oportunidades agronômicas sustentáveis, usando o que cada propriedade proporcionava. E fui em frente dessa forma que eu acabei de falar para vocês. E nesse caminho, agora eu vou mostrar para vocês alguns casos de sucesso. E aí vocês vão ver que, é claro, eu tenho muitos outros parceiros, muitos outros assistidos, mas assim, não dá para mostrar tudo, já estou com o tempo estourado, então eu selecionei alguns casos para vocês entenderem. Eu vou tentar ser o mais rápido possível. A CRP eu já falei, a gente está lá essa é a 9ª safra já, é o 9º ano. Então, se estivesse dando errado, você pode ter certeza
que o Juscelino nem aqui estava e nem eu estava trabalhando com eles, porque é um negócio que eles investiram, apostaram e dá certo até hoje, muito certo. Olha só, no grupo Plantar, em Martim Campos, no grupo Plantar em... fugiu o nome agora, Curvelo, eles se espelharam na CRP, foi uma das empresas que se espelhou na CRP, só que é uma empresa estritamente florestal, da silvicultura. E eu falei para a Isabel, que é a pessoa que cuida lá das florestas, né, que eu estava vindo para cá fazer uma apresentação. Ela falou, não, eu vou te mandar alguns resultados que a gente tem lá, que eu achei muito fantástico. E olha só, eles faziam um tratamento de muda, de tubete, com um MAP, além do substrato, MAP mais fipronil. E vinham tendo severos problemas. Aí chegou o pessoal de uma empresa e propôs fazer esses experimentos. E comparando com os produtos da biofábrica. E vejam bem, olha lá, o produto comercial deu certo também, mas o produto da biofábrica também deu muito certo. E eles diminuíram muito os custos, né? E estão usando, ela falou assim, a gente, graças a isso, que a gente pôde comparar, tirar as dúvidas, né? E ver que a gente pode ter todo esse aparato da biofábrica de uma maneira muito simples e muito barata. E o mais importante, né? Se livrar dos problemas radiculares que tinha e a baixa reprodução de mudas. E olha só que interessante que ela enviou. Que a porcentagem de parasitismo aumentou muito no psilídeo, depois que começou a aplicar. É aquilo que eu falei para vocês. Isso aqui são os talhões, né? Cada talhão. Eles tinham um parasitismo. Tem o talhão Falcão 19 ali, um parasitismo 0, outros talhões. Alguns talhões um parasitismo melhor. Quando eles começaram a fazer as aplicações de micro-organismo via drone, eles aumentaram muito a porcentagem de parasitismo, isso aumentando muito mais o equilíbrio dentro da floresta. E o número de ninfas vivas de psilídeo de concha também caiu quase a zero. Vocês podem ver aí, em todos os talhões, eles começaram a fazer contagem e hoje eles estão com uma situação muito controlada. O grupo Santos e Dias, na primeira visita, eles me apresentaram um problema, que eles tinham problemas demais com risoctônia, né? E eu verifiquei que poderia fazer mudanças. Está difícil aqui. E propus o tratamento do nosso sistema. E no tratamento convencional, a gente tinha um pouco de enraizamento, uma alta incidência de risoctônia. E olha só, quando a gente mudou, coloquei pó de ardósia e orim, substituindo o fósforo, e biológicos no substrato. E a gente aumentou de 40% que a gente tinha de índice no viveiro de aproveitamento para 90% em muito pouco tempo. E foi um caso de sucesso que, assim, numa cultura que eu nem esperava encontrar na minha vida agronômica. O Grupo Cabo Verde, em Passos, quando eu peguei esse talhão aqui como exemplo, né? O talhão da figueira. Olha só, em 2022, como é que ele era com relação ao fósforo. E olha como ficou a média de fósforo aqui em 2025, que foi essa última análise da agricultura de precisão, 50,81 miligramas por decímetro cúbico, quase na totalidade do talhão. Então, a gente mostrando aqui que a ação de micro-organismos e do pó de rocha melhorou demais a condição do talhão e equalizou. A CTC também teve uma melhora bem grande, saindo lá de níveis bem inferiores, que é outra coisa que o Dr. Éder vem falando sempre, e a gente está vendo acontecer no campo. Estou andando um pouco rápido aqui, que realmente eu saí fora da casinha. E tem um outro trabalho muito interessante, que eu não poderia deixar de mostrar para vocês, que é da tipologia da argila, onde a gente consegue
avaliar a qualidade da argila que tem esse solo. E diante dessa tese, a gente também fez mapas de produtividade de soja na máquina. Vocês podem ver que isso aí confronta muito, mesmo com adubações, com boas adubações, a média, onde derruba a média de vocês ali, é onde você tem uma argila pobre e você tem um péssimo aproveitamento do fósforo. Tá difícil? Desculpa. E aqui, olha, me deu uma condição fantástica, porque diante disso, a gente conseguiu fazer mapas de taxa variável de pó de rocha. E nessa que a gente fez mapas de taxa variável de pó de rocha, a gente, olha só o resultado. Não tem alguém para passar não, por favor? Nesse talhão, que é na Fazenda Retiro, no ano de 2020 e para o ano de 2021, a gente passou para essa condição de acima de 30 miligramas por decímetro químico em 86,99 hectares do talhão, que tinha níveis muito baixos. E olha como ficou o mapa muito adequado no quesito fósforo. E a gente teve também uma evolução da produtividade, de quando começamos a aplicar essas técnicas, né? A gente produziu 2 anos seguidos, então não esperem resultados imediatos, 60 sacos, e hoje a gente está evoluindo de ano a ano, né, na produção, isso já falando em área total da fazenda. Esse aqui é no café. Olha só, em 5 anos de manejo, a gente teve uma média. Antes da aplicação, a gente tinha uma aplicação de fungicida de solo e 2 aplicações de inseticida de solo. A gente passou a ter 0 aplicação de fungicida de solo e 0 de inseticida. 6 aplicações antes de inseticida de folha contra 2 de inseticida. 6 de aplicação de fungicida de folha contra 2 de fungicida de folha. Diminuímos o nitrogênio de 400 kg para 280 kg. 100 kg de fósforo por ano contra 50, 400 kg de cloreto contra 240. Zeramos o glifosato em área total. Usa remineralizadores de gesso de acordo com as recomendações técnicas, né? Em 60% das áreas de café do grupo, que é aproximadamente 1.500 hectares, a gente usa plantas de cobertura todo ano, vai rotacionando. 4 aplicações de biológico on-farm no solo, 6 aplicações de biológico na folha e 5 toneladas por hectare de compostagem todo ano. Então vejam só, mantendo produtividades, e o grupo é muito exigente e a gente não diminui nada a produtividade, tendo altíssimas rentabilidades. Aqui alguém poderia passar aí um vídeo rapidão aí, que é do grupo Alterosa. Vocês vão poder observar uma sequência que eu considero quase perfeita. Para falar para vocês de uma fazenda, que é o grupo Alterosa, né, aqui em Morada Nova, Minas Gerais, onde eu também já faz um bom tempo que eu trabalho com eles. A gente já tem o sistema de agricultura regenerativa há aproximadamente 8 anos também. E hoje, assim, eles são uma fazenda que teve uma evolução. Eu queria mostrar para vocês como é que foi. Começou com uma pequena biofábrica, aí jogando em 3 áreas irrigadas, 3 pivôs, a gente colocou os micro-organismos, produzidos no par, já tem tempo, lá atrás, né? De um jeito bem simples. E depois a gente evoluiu para pó de rocha, tivemos bons resultados, pó de rocha e micro-organismo, e aí a gente começou a construir as caixas de biofertilizante, a gente aumentou, colocou o papel que hoje já tem uma área bem extensa, né? E a gente foi evoluindo para outras coisas. Por exemplo, a gente foi evoluindo para plantas de cobertura e compostagem, fazer uma feira com coco. E hoje também tem aqui áreas que a gente faz a 3ª safra com boi, né? Que também eu vou mostrar para vocês, tá? Então é isso, por enquanto eu vou mostrando aos poucos aí. Aqui uma área com a gente tirou a soja, aí plantamos o milho de campo da KWS. Aqui no milho de campo, como a gente está fazendo processo de compostagem,
a gente aproveita as linhas de milho macho para fazer silagem, que serve como fonte de carbono para a compostagem. Então, olha só, uma coisa vai ligando a outra, e a gente faz as plantas de cobertura aqui também, e muitas vezes a gente aproveita a semente, né, das plantas de cobertura do milheto, do trigo morisco, e também a gente, se precisar, a gente corta essas plantas de cobertura para fazer silagem, para servir para compostagem. Lá no fundo, um exemplo bom é que a gente doou o milho da KWS, plantando a braquiária depois que o milho estava instalado, e hoje a gente está fazendo a terceira safra de boi, né? Então, esse é um processo que vai evoluindo a cada dia. Aqui é um processo, né, já pronto de compostagem, né? E que, como eu falei, né, uma coisa vai puxando a outra, e a fazenda se sentiu muito incentivada, né, o pessoal do grupo, a gerar mais matérias-primas, mais benefícios para a agricultura. Você vê, hoje tem um composto de altíssima qualidade, a fazenda gera aqui 6 mil toneladas de composto, usando, né, uma integração, né? Planta o milho, colhe o milho macho que ia ser perdido, aí usa todos os componentes da compostagem, adquirindo os equipamentos, e isso é levado para o campo de usar adubo químico, né, sempre. A gente está sempre com a ideia de deixar de usar o adubo químico. E aqui, ó, só para completar, né? Hoje começou com um confinamento pequeno, o Grupo Alterosa, era um confinamento para aproximadamente 1000 cabeças, né? Hoje o confinamento ficou extenso, a ideia ficou grande e a gente tem hoje matéria-prima com bastante fartura para aumentar cada dia mais a compostagem, né? E o mais importante disso é que eles viram, né, no processo regenerativo a condição da expansão. É um grupo que não tinha totalmente voltado para a siderúrgica, agricultura, floresta, não tinha ideia de confinamento de jeito nenhum, né? E hoje eles viram a possibilidade porque foram vendo a cadeia que se cria, né, de possibilidades e o que isso pode fazer. Então a gente tem um ciclo fechado com esse confinamento maravilhoso que eles estão tocando aqui com praticamente multiplicando por 5 vezes a quantidade que eles começaram. Pessoal, boa tarde. Aqui é Antônio Louro novamente. Pessoal, boa tarde. Aí eu queria falar para vocês que esse grupo, no meu modo de entender, ele atingiu o ápice. Ele conseguiu fazer todo o giro em áreas irrigadas. A gente colocou, inclusive, a terceira safra com alto rendimento, proporcionando qualidade no ambiente do solo, né? Tendo retorno financeiro. E no começo, eles tinham apenas de pecuária o boi na floresta, não faziam capino na floresta, mas tinha o boi, e depois passaram esse boi com a entrada da compostagem. Eles viram que era muito pouco, porque precisava de muito mais esterco. Então a gente resolveu colher, investimos em máquinas caríssimas lá para poder colher a silagem que era perdida do milho macho, para resumir para vocês. E a gente conseguiu muito carbono, conseguiu otimizar o confinamento. Hoje a gente tem muito esterco, a gente tem com isso aí muita silagem que era perdida, praticamente, né, oferecendo para o animal. Aumentaram de 500 cabeças para 5.000 cabeças aí, praticamente, o confinamento hoje. E, então a fazenda ficou assim, muito, eu gostei, eu quis mostrar, porque ficou muito num sistema muito sustentável, muito regenerativo de verdade mesmo. Esse aí é uma plantadeira que a gente usa para poder, essa plantadeira planta no meio do milho, senão eles não deixam a gente plantar a braquiária, então ela planta depois. Aqui alguns resultados para vocês do que acontece, né? Lá na Fazenda Alterosa. É difícil. Vamos lá, rapidão, o pessoal já está cansado. Acho que aqui é um vídeo. Você poderia mostrar para mim? E aí, isso aqui é uma mensagem que eu queria deixar para vocês. É uma aranha predando uma abelha e os dois estão do nosso lado. Esse é um equilíbrio que a gente quer. Não é que na natureza a gente consegue ser perfeito. A gente tem também a competição entre os próprios inimigos naturais.
desculpem. E aí a pergunta é, vocês preferem ter um inimigo natural se alimentando de outro inimigo natural? Ou a gente prefere ter esse tamanho de problema aí? Essa notícia dessa semana, uma usina no interior do estado de São Paulo foi condenada a pagar 2,4 milhões de reais pela morte de 30 colmeias. Mas não é só isso, gente. Isso é o sinônimo do que a gente está fazendo para socorrer. É para socorrer. Quando a gente tem que apelar, é porque nós estamos tendo que socorrer. E olha só, e isso também mostra que nós estamos causando outros tantos problemas, que o mesmo produto que mata a abelha, mata a formiga, mata a crisopídeo, mata joaninha, mata tudo, tá? Então, assim, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Vocês preferem o bem ou correr o risco? No mais, aí eu quero dizer que esse modelo é um modelo que ele necessita muito mais que vocês invistam em conhecimento do que em produto. Enquanto a gente continuar pensando que só produto vai resolver nossa vida, nós vamos continuar no que eu chamo de agricultura do medo. E não tem outra saída. Então, essa é a minha mensagem. Eu fico muito grato e peço desculpas aí pelo muito tempo que eu passei da apresentação. Isso aí, obrigado. Muito obrigado, engenheiro agrônomo.